Perdidos em uma montanha implacável, cercados por neblinas mortais, um senhor idoso e seu fiel cão, à beira da desistência, encontram misteriosamente um cavalo enigmático no limite do desespero. E a escolha que farão naquele instante transformará suas vidas de uma forma que ninguém jamais poderia imaginar. O sol da manhã mal conseguia penetrar a densa vegetação da Montanha Serene, uma das mais imponentes da Serra da Mantiqueira, no interior de Minas Gerais. O ar fresco e úmido carregava o aroma de terra molhada e folhas recém-caídas, criando uma atmosfera quase mística naquele pedaço preservado da Mata Atlântica. As trilhas sinuosas serpenteavam entre árvores centenárias, suas copas formando um dossel verde esmeralda que filtrava a luz em padrões dançantes no chão da floresta. O silêncio era quebrado apenas pelo suave murmúrio de um riacho próximo e pelo ocasional canto de pássaros nativos, como o sabiá-laranjeira e o bem-te-vi. De vez em quando, o vento sussurrava entre as folhas, trazendo consigo a promessa de mudanças climáticas repentinas, tão comuns nessa região montanhosa. À medida que a trilha ganhava altitude, a vegetação mudava sutilmente. Bromélias e orquídeas coloridas adornavam os troncos das árvores, enquanto samambaias gigantes se abriam em leques verdes, criando um cenário digno de cartão postal. No entanto, a beleza estonteante da paisagem contrastava com a imprevisibilidade do terreno. Rochas escorregadias cobertas de musgo e raízes expostas tornavam cada passo um desafio, lembrando os aventureiros da necessidade de cautela. No horizonte, nuvens pesadas começavam a se acumular, prenunciando a chegada de uma neblina densa, fenômeno comum nessas altitudes. O ar ficava cada vez mais fino e frio, criando uma atmosfera de expectativa e, para os menos experientes, uma pontada de apreensão. A Montanha Serene, em toda sua majestade, parecia sussurrar aos visitantes que ela era tanto um paraíso natural quanto um teste de resistência e sagacidade para aqueles que ousavam explorar seus segredos. No coração desta imponente paisagem, encontramos João Silva, um senhor de 68 anos, cuja paixão pela natureza só aumentou com o passar do tempo. Com cabelos grisalhos ondulados ao vento e olhos castanhos que brilhavam de entusiasmo, João era conhecido em sua cidade, Campos do Jordão, como o guardião das trilhas. Aposentado após anos como professor de biologia, ele agora dedicava seu tempo a explorar e preservar as belezas naturais da região. João vestia uma camisa xadrez de flanela, calças cargo resistentes e botas de caminhada bem gastas, que contavam histórias de inúmeras aventuras. Em seu rosto enrugado pelo sol, um sorriso gentil nunca abandonava seus lábios, reflexo de uma vida repleta de experiências e sabedoria. Carregava nas costas uma mochila surrada, contendo não apenas suprimentos essenciais, mas também um caderno de anotações onde registrava suas observações sobre a flora e fauna locais. Ao seu lado trotava alegremente Max, um vira-lata de porte médio com pelagem dourada e manchas brancas. Max tinha sido resgatado por João há 5 anos, durante uma de suas caminhadas, e desde então se tornara seu companheiro inseparável. Os olhos castanhos do cão irradiavam inteligência e devoção, sempre atentos aos movimentos de seu dono e ao ambiente ao redor. Seu focinho inquieto farejava o ar constantemente, captando os diversos aromas da floresta. A ligação entre João e Max ia além da típica relação entre homem e cão. Eles se comunicavam através de olhares e gestos sutis, desenvolvidos ao longo de anos de caminhadas e explorações juntos. Max não era apenas um animal de estimação. Era um parceiro de aventuras, um protetor e, muitas vezes, o motivo pelo qual João continuava a se aventurar, mesmo quando seu corpo pedia um descanso. João carregava consigo não apenas sua paixão pela natureza, mas também uma profunda compreensão dos desafios que a montanha poderia apresentar.
Suas mãos calejadas de tanto segurar mapas e binóculos contavam histórias de incontáveis horas estudando a topografia da região. Ele conhecia os caprichos do tempo na Montanha Serene como a palma de sua mão, mas sabia que a natureza sempre guardava surpresas. Enquanto caminhavam pela trilha, João ocasionalmente parava para examinar uma planta rara ou observar o voo de uma ave. Sua voz calma e firme ecoava pela floresta enquanto compartilhava seu conhecimento com Max, como se o cão pudesse entender cada palavra. "Veja, Max", dizia ele, apontando para uma bromélia colorida. "Essa belezinha só floresce uma vez por ano." Max, por sua vez, mantinha-se alerta, seus ouvidos se movendo a cada novo som da floresta. Seu instinto aguçado complementava perfeitamente a experiência de João, formando uma dupla que parecia preparada para qualquer desafio que a montanha pudesse oferecer. À medida que João e Max avançavam pela trilha, o céu começou a mudar drasticamente. As nuvens, antes dispersas, agora se aglomeravam rapidamente, formando uma massa cinzenta e ameaçadora. Em questão de minutos, uma neblina densa e fria desceu sobre a montanha, envolvendo a dupla em um manto branco e impenetrável. João parou, franzindo o senho. "Isso não estava previsto, Max", murmurou ele, sua voz traindo uma ponta de preocupação. A visibilidade caiu para menos de 2 metros, transformando a familiar paisagem em um labirinto fantasmagórico de sombras e formas indistintas. Max soltou um ganido baixo, seus pelos se eriçando em alerta. João tentou se orientar, mas os pontos de referência que ele conhecia tão bem haviam desaparecido na névoa. Sacou sua bússola, mas o instrumento girava erraticamente, como se até mesmo o norte magnético tivesse se perdido naquela bruma sobrenatural. Um silêncio opressivo caiu sobre a floresta, interrompido apenas pelo som abafado de suas próprias respirações. João sentiu um frio na espinha que nada tinha a ver com a queda de temperatura. Pela primeira vez em anos, ele se viu completamente desorientado na montanha que considerava seu segundo lar. A neblina, densa como um cobertor molhado, parecia sufocar não apenas a visão, mas também os sons e até mesmo o tempo. João sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros enquanto tentava manter a calma. Seus anos de experiência na montanha o haviam preparado para muitas situações, mas esta parecia desafiar toda a sua sabedoria acumulada. "Calma, Max", João sussurrou, mais para si mesmo do que para o cão. Sua voz, normalmente firme e confiante, agora tremia ligeiramente. "Vamos sair dessa, meu amigo. Sempre saímos, não é?" João fechou os olhos por um momento, deixando que a presença reconfortante de Max o ancorasse. Respirou fundo, inalando o ar úmido e frio, e forçou-se a pensar racionalmente. "Ok, vamos recapitular", murmurou. Estávamos subindo em direção ao Pico do Lobo. O vento estava vindo do leste. Se mantivermos o vento à nossa direita, devemos conseguir descer. Enquanto João elaborava um plano, Max mantinha-se alerta, seus ouvidos se movendo a cada mínimo som. O vínculo entre eles, forjado por anos de companheirismo, parecia mais forte do que nunca. Não eram apenas um homem e seu cão perdidos na montanha, eram uma equipe, cada um complementando as habilidades do outro. À medida que avançavam lentamente pela trilha nebulosa, João se viu refletindo sobre sua vida e as escolhas que o trouxeram até ali. Lembrou-se de sua esposa, Maria, que falecera há 3 anos. Ela sempre brincava dizendo que ele amava mais as montanhas do que a ela. Agora, perdido na névoa, João sentiu uma pontada de arrependimento por todas as vezes que priorizou suas aventuras. Max, percebendo a mudança no tom de voz de João, olhou para cima e soltou um ganido suave, como se entendesse a melancolia de seu dono. João sorriu tristemente, acariciando a cabeça do cão. Enquanto caminhavam, João começou a notar como Max se comportava diferente do usual.
O cão parecia mais atento, farejando o ar com mais intensidade e ocasionalmente olhando para trás, como se esperasse algo. João se perguntou se o instinto animal de Max poderia ser a chave para encontrarem o caminho de volta. A conexão entre João e Max transcendia palavras. Anos de confiança mútua e compreensão silenciosa os uniam de uma forma que João nunca experimentara com outro ser. Naquele momento de vulnerabilidade, João se deu conta de quanto dependia de Max, não apenas como um companheiro de trilha, mas como um verdadeiro amigo que o mantinha conectado ao mundo e à vida após a perda de Maria. A neblina, longe de se dissipar, parecia ficar cada vez mais densa. João e Max continuavam sua jornada incerta, cada passo mais desafiador que o anterior. O terreno, já naturalmente acidentado, tornava-se traiçoeiro sob o manto branco que ocultava pedras soltas e raízes expostas. De repente, João sentiu o chão ceder sob seus pés. Num instante de puro terror, ele se viu escorregando por um barranco enlameado, suas mãos desesperadamente buscando algo para se agarrar. "Max!" gritou ele, o pânico evidente em sua voz. Após o que pareceu uma eternidade, João conseguiu se agarrar a uma raiz exposta, finalmente parando sua descida. Ofegante e com o coração disparado, ele olhou para cima, vendo apenas os olhos preocupados de Max, através da névoa. Com um grande esforço e a ajuda contínua de Max, que puxava a manga de sua jaqueta, João conseguiu se arrastar de volta à relativa segurança da trilha. Exausto e coberto de lama, ele se sentou, abraçando Max com força. O frio começava a se intensificar, penetrando através das roupas úmidas de João. Ele tremeu, percebendo que a hipotermia era um risco real. "Precisamos nos mover, Max", disse ele, forçando-se a ficar de pé. "Não podemos ficar parados." À medida que avançavam, João começou a notar mudanças sutis no ambiente. O som de água corrente ficava cada vez mais forte, indicando que estavam se aproximando de um dos muitos riachos que cortavam a montanha. Por um lado, isso poderia ser uma boa notícia. Água significava que eles poderiam seguir o curso do riacho montanha abaixo. Por outro, representava um novo conjunto de perigos: pedras escorregadias, correntezas traiçoeiras e a possibilidade de quedas d'água inesperadas escondidas pela névoa. O som da água se intensificava a cada passo, ecoando de forma quase fantasmagórica através da neblina. João e Max chegaram à beira de um riacho que, inchado pelas chuvas recentes, mais parecia um pequeno rio furioso. Seguir o curso d'água parecia a opção mais lógica para encontrar o caminho de volta, mas as margens eram estreitas e escorregadias, cobertas de musgo e pedras instáveis. João sabia que um passo em falso poderia ser fatal. De repente, Max parou, suas orelhas se erguendo em alerta. João seguiu o olhar do cão e seu coração quase parou. A poucos metros à frente, parcialmente oculta pela névoa, uma enorme árvore havia caído sobre o riacho, criando uma ponte natural, mas extremamente perigosa. Mas enquanto consideravam suas opções, um som distante chamou a atenção de ambos. Era um rugido baixo e constante, crescendo em volume a cada segundo. Com um sobressalto de horror, João percebeu o que era: uma enxurrada se aproximando rapidamente. Chegando à árvore, João hesitou por um momento crucial. O tronco estava coberto de musgo escorregadio e a correnteza abaixo parecia ainda mais furiosa. Max, sentindo o perigo iminente, latiu urgentemente, incentivando João a agir. Estavam a meio caminho quando a enxurrada os alcançou. A água subiu rapidamente, lambendo as bordas do tronco. João podia sentir a árvore tremendo sob o impacto da correnteza aumentada. A poucos passos da margem oposta, João escorregou. Por um momento aterrorizante, ele se viu pendurado no tronco, suas pernas balançando sobre a correnteza furiosa. Max latiu freneticamente, agarrando a manga de João com os dentes, numa repetição desesperada de seu resgate anterior.
Com o coração disparado e os músculos tremendo de esforço, João lutava para se segurar no tronco escorregadio. A correnteza rugia abaixo dele, ameaçando arrastá-lo a qualquer momento. Max, ainda agarrado à manga de João, gania e puxava com toda a sua força, recusando-se a deixar seu dono cair. Reunindo todas as suas forças, João começou a se erguer lentamente. Seus dedos, dormentes de frio, procuravam desesperadamente por qualquer saliência no tronco que pudesse lhe dar apoio. Max continuava puxando, seus olhos fixos em João, cheios de determinação. Num momento de pura adrenalina e desespero, João conseguiu jogar uma perna sobre o tronco. Com um último esforço hercúleo, ele se içou de volta à relativa segurança da ponte improvisada. Exausto e ofegante, ele se abraçou ao tronco por alguns segundos, tentando acalmar sua respiração acelerada. Recuperando um pouco de força, João se forçou a continuar. Com passos lentos e cautelosos, homem e cão finalmente alcançaram a outra margem. Assim que pisaram em terra firme, João desabou no chão, suas pernas tremendo demais para sustentá-lo. "Estamos vivos, Max", ele sussurrou. "Graças a você, estamos vivos." Após alguns minutos de descanso, João se forçou a ficar de pé, seu corpo dolorido protestando a cada movimento. Ele sabia que não podiam ficar parados por muito tempo. O frio e a umidade eram inimigos tão perigosos quanto a própria montanha. Enquanto caminhavam, João percebeu uma mudança sutil no comportamento de Max. O cão parecia mais alerta, seu focinho erguido no ar, como se captasse algo que João não podia perceber. À medida que avançavam, João notou que a neblina começava a se dissipar levemente. Pequenos raios de sol conseguiam penetrar o manto branco, criando um espetáculo etéreo de luz e sombra. Max latiu em confirmação, seu rabo abanando com entusiasmo renovado. João sentiu uma onda de esperança atravessar seu corpo cansado. Um cavalo poderia significar pessoas, ou pelo menos um caminho mais seguro. Com energia renovada, João e Max seguiram na direção do som. A cada passo, a neblina parecia recuar um pouco mais, revelando gradualmente o cenário ao redor. João mal podia acreditar quando viu uma forma se materializando na distância. Era realmente um cavalo, parado majestosamente em uma pequena clareira. João e Max se aproximaram cautelosamente do cavalo, que permanecia imóvel, seus olhos atentos fixos na dupla. Era um animal magnífico, de pelagem castanho escura brilhante e uma longa crina negra. Apesar de sua aparência selvagem, o cavalo exibia uma calma surpreendente. Enquanto se aproximavam, João notou algo estranho. O cavalo não tinha sela ou qualquer outro equipamento, mas também não parecia completamente selvagem. Seus olhos inteligentes seguiam cada movimento de João e Max, como se estivesse avaliando-os. De repente, um trovão distante ecoou pela montanha, fazendo João se sobressaltar. O céu, que havia começado a clarear, escureceu novamente. A neblina, que parecia estar se dissipando, começou a se adensar mais uma vez, envolvendo a clareira em um abraço frio e úmido. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. O cavalo, em vez de fugir assustado com o trovão, deu um passo em direção a João e Max. Seus olhos pareciam transmitir uma mensagem silenciosa, uma oferta de ajuda. João hesitou, seu coração batendo forte. Ele sabia que montar um cavalo desconhecido, sem equipamento adequado, em um terreno perigoso e com uma tempestade se aproximando, era extremamente arriscado. Por outro lado, ficar ali significava enfrentar os elementos sem proteção. Outro trovão, desta vez mais próximo, sacudiu a floresta. João sabia que precisava tomar uma decisão rapidamente. João respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Confiar suas vidas a este animal desconhecido era um risco enorme, mas ficar ali, com a tempestade se aproximando rapidamente, poderia ser fatal. Com cuidado, ele se aproximou do cavalo, falando suavemente para acalmá-lo. Max permaneceu ao seu lado, vigilante, mas relaxado.
João colocou uma mão trêmula no pescoço do animal, sentindo o calor e a força sob os pelos macios. Com um movimento fluido, João montou no cavalo, sentindo os músculos poderosos do animal sob ele. O cavalo permaneceu calmo, como se entendesse a gravidade da situação. João estendeu a mão e, com a ajuda do cavalo que se abaixou ligeiramente, conseguiu erguer Max, colocando-o à sua frente. Mal haviam se ajeitado quando um clarão intenso iluminou o céu, seguido quase imediatamente por um estrondo ensurdecedor. A tempestade estava sobre eles. A chuva começou a cair, primeiro em gotas grossas e esparsas, logo se transformando em uma cortina de água. A visibilidade, já prejudicada pela neblina, tornou-se quase nula. João fechou os olhos, protegendo o rosto contra os galhos que açoitavam sua pele enquanto o cavalo galopava por entre as árvores. O terreno sob eles mudava constantemente. Às vezes, João sentia o cavalo subir em costas íngremes. Em outros momentos, descer declives tão acentuados que ele temia que todos fossem cair. Max tremia em seus braços, mas permanecia estranhamente calmo, como se confiasse completamente no cavalo. Relâmpagos cortavam o céu a intervalos regulares, iluminando brevemente o caminho à frente. Em um desses flashes, João vislumbrou algo que fez seu coração saltar. Uma trilha mais larga, claramente feita por humanos. De repente, o terreno sob eles mudou novamente. João abriu os olhos e, através da cortina de chuva, viu que estavam em uma estrada de terra. Seu coração disparou com uma mistura de alívio e esperança renovada. Foi então que João ouviu algo que o fez quase chorar de alegria. O som distante de vozes humanas e o latido de cães. Luzes piscavam através da névoa à frente e logo João pôde distinguir as formas de veículos e pessoas. O cavalo relinchou, como se ecoasse o chamado de João, e avançou em direção às luzes e vozes. À medida que se aproximavam, João pôde ver expressões de espanto nos rostos das pessoas, guardas florestais e uma equipe de resgate. Ele percebeu com alívio. "Senhor João, graças a Deus!" exclamou um dos guardas florestais, reconhecendo imediatamente o experiente montanhista. "Estávamos procurando por você há horas." Enquanto a equipe médica rapidamente avaliava João e Max, o guarda florestal-chefe se aproximou, seu rosto uma máscara de espanto. O guarda trocou olhares significativos com seus colegas antes de responder. "Bem, sim e não. Veja bem, este cavalo, ele é uma espécie de lenda por aqui." João olhou para o cavalo com uma nova perspectiva. O animal retornou seu olhar, seus olhos inteligentes parecendo conter séculos de sabedoria. João ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Ele olhou para Max, que estava sentado calmamente ao lado do cavalo, como se fossem velhos amigos. A cena o fez refletir sobre a incrível jornada que acabaram de vivenciar. O cavalo relinchou suavemente, como se estivesse concordando. João se aproximou dele, acariciando seu pescoço com gratidão. Nesse momento, como que para confirmar as palavras do guarda, o cavalo começou a se afastar lentamente. João sentiu uma onda de emoção o atingir. O cavalo inclinou a cabeça num gesto quase humano de reconhecimento. Então, com um último relincho, virou-se e galopou em direção à floresta. Em segundos, a neblina o engoliu e ele desapareceu tão misteriosamente quanto havia chegado. Vamos para casa, Max," João disse suavemente, acariciando a cabeça do cão. "Temos uma história incrível para contar." Nas semanas que se seguiram ao resgate dramático, João se viu imerso em uma jornada de reflexão e mudança. A experiência na montanha com Max e o misterioso cavalo guardião havia deixado uma marca profunda em sua alma. "Olá, aqui é João Silva," ele disse quando atenderam. "Gostaria de falar sobre uma proposta. Precisamos ensinar as pessoas não apenas a sobreviver na natureza, mas a compreendê-la e respeitá-la." João explicou durante a reunião. "Há mais mistério e magia nessas montanhas do que jamais imaginamos." Senhor João,"
disse o diretor do parque. Sua experiência e sua história inspiradora serão inestimáveis para este projeto. Quando podemos começar? Nas semanas seguintes, João mergulhou de cabeça no desenvolvimento do programa. Ele trabalhou incansavelmente, elaborando currículos, planejando trilhas educativas e preparando palestras. Max estava sempre ao seu lado, como um lembrete constante da aventura que mudou suas vidas. O programa, batizado de Guardiões da Montanha, rapidamente ganhou popularidade. João conduzia grupos de todas as idades pela Montanha Serene, compartilhando não apenas técnicas de sobrevivência, mas também ensinamentos sobre a delicada ecologia da região e a importância de preservá-la. Em cada caminhada, João contava a história do cavalo guardião. Embora alguns ouvintes permanecessem céticos, a maioria ficava profundamente tocada pela narrativa, que se tornou uma espécie de lenda local, inspirando respeito e admiração pela natureza. Lembrem-se, João disse ao grupo emocionado, seja este o nosso guardião ou não, ele representa algo maior. Ele nos lembra que a natureza tem seus próprios guardiões e que devemos tratá-la com reverência e cuidado. O impacto do programa Guardiões da Montanha foi além das expectativas de João. Ele viu uma mudança gradual, mas significativa, na forma como as pessoas interagiam com a natureza ao seu redor. Visitantes que antes deixavam lixo nas trilhas, agora se tornavam zelosos defensores da limpeza. Crianças que temiam os animais selvagens aprendiam a respeitá-los e admirá-los de longe. Para João, cada novo grupo que ele guiava pela montanha era uma oportunidade de reviver e compartilhar a transformação que ele próprio experimentara. Ele via nos olhos dos participantes o mesmo brilho de admiração e respeito que sentira ao ser salvo pelo misterioso cavalo guardião. Senhor João, ela disse, sua voz embargada, eu vivi toda a minha vida nesta cidade, mas nunca realmente vi estas montanhas antes. Obrigada por abrir meus olhos. Max, sempre ao lado de João durante as caminhadas, tornou-se uma espécie de mascote do programa. As crianças adoravam o cão amigável, e sua presença servia como um lembrete vivo da conexão entre humanos e animais. O impacto do programa de João não se limitou apenas aos participantes. A comunidade local começou a se envolver cada vez mais na preservação da Montanha Serene. Escolas organizavam excursões regulares. Empresas locais patrocinavam iniciativas de limpeza e reflorestamento, e até mesmo políticos começaram a prestar mais atenção às questões ambientais da região. Um dia, João recebeu uma ligação inesperada. Era um produtor de documentários da TV Cultura, interessado em fazer um especial sobre o programa Guardiões da Montanha e a lenda do cavalo guardião. Durante as filmagens do documentário, João revisitou o local onde ele e Max haviam encontrado o cavalo guardião. Parado ali, com as câmeras rodando, João sentiu uma onda de emoção o dominar. Naquele momento, como se respondendo às suas palavras, um relincho distante ecoou pela montanha. Todos ficaram em silêncio, olhando ao redor, mas não havia nenhum cavalo à vista. Nos anos que se seguiram, o legado de João e a lenda do cavalo guardião continuaram a crescer. O documentário da TV Cultura ganhou prêmios e foi exibido em escolas por todo o Brasil, inspirando uma nova geração de defensores do meio ambiente. A Montanha Serene, antes conhecida apenas por aventureiros experientes, tornou-se um símbolo de preservação ambiental e convivência harmoniosa entre humanos e natureza. O número de visitantes aumentou, mas com eles veio um novo senso de responsabilidade e respeito. João, agora com seus 75 anos, ainda liderava caminhadas ocasionais, sempre acompanhado pelo fiel Max, que apesar da idade avançada, mantinha o mesmo espírito aventureiro. Em uma dessas caminhadas, João parou em um mirante, observando o pôr do sol sobre o vale. Como se respondendo, um relincho distante ecoou pelo vale. João sorriu, sem se surpreender. Era um som que ele ouvia de tempos em tempos, sempre nos momentos mais significativos.
Enquanto o sol desaparecia no horizonte, João sentiu uma profunda sensação de paz e realização. Ele sabia que, mesmo quando não pudesse mais liderar as caminhadas, seu legado e as lições do cavalo guardião continuariam a inspirar e proteger a montanha Serene por muitas gerações. À medida que o crepúsculo envolvia a montanha Serene, João e Max fizeram seu caminho de volta para casa. As luzes de Campos do Jordão cintilavam ao longe, um lembrete do equilíbrio delicado entre o mundo natural e o humano. O programa Guardiões da Montanha havia se tornado um modelo de educação ambiental, replicado em parques e reservas por todo o Brasil. A história de João, Max e o cavalo guardião era agora parte do folclore local, contada e recontada, inspirando respeito e admiração pela natureza. A transformação da região era visível. As trilhas, antes ameaçadas pelo uso excessivo, agora eram cuidadosamente mantidas por voluntários dedicados. A fauna local, incluindo espécies antes ameaçadas, começava a prosperar novamente. Enquanto caminhavam pela trilha iluminada pelo luar, João refletia sobre como um único evento, um encontro misterioso em um momento de desespero, podia mudar não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. Anos depois, crianças locais ainda juravam ver um cavalo selvagem nas noites de lua cheia, galopando livre pela montanha Serene. Fosse real ou lenda, a imagem do cavalo guardião continuava a inspirar e proteger, um símbolo eterno da magia e do mistério que residem no coração da natureza. Manedu, caro espectador, a história de João nos lembra que cada um de nós pode ser um guardião da natureza. Que tal começar hoje? Visite um parque local, participe de uma ação de limpeza, ou simplesmente observe o mundo natural ao seu redor com novos olhos. Lembre-se, cada pequeno ato de respeito e preservação faz diferença. Juntos, podemos proteger as maravilhas do nosso mundo para gerações futuras.